Em Em nome nome do do Pai, Pai, do do Filho Filho e e do do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos e queridas irmãos e irmãs, aqui estamos nós em família, levando o Evangelho para todos os cristãos e para as famílias. Exatamente, o evangelho de hoje, né, que está em Marcos capítulo 6, versículo 17 a 29, é muito interessante, meu amor, É porque nós estávamos, né, lendo, Partilhando. partilhando o evangelho, e uma das coisas que me chamou a atenção de início era que João Batista, né, que todos sabem que é o precursor, né, que ele tinha a missão, né, de propagar a vinda do Messias, né, e aí João foi perseguido, né, pela verdade. A verdade, ela incomoda, né? Então incomodou aquele povo todo daquela época, né? Principalmente Herodes e Herodíades. Exatamente, que eles viviam em quê? Em adultério. Em adultério, viviam em pecado. E aí, por Herodes, né, ter um caso com a sua cunhada, Herodíades, ela pediu para que ele fosse preso. Sim. E Herodes prendeu João Batista. Por quê? Por conta da verdade, do anúncio da palavra de Deus. Que João Batista dizia, né? Não te é lícito ficar com a mulher do teu irmão. Olha aí. Pois é. Como ela, né, gostava dos dois, né? Do irmão de Herodes e do marido, ela não queria se separar, né? Não queria, né, perder essa, né? Essa safadeza. É. Digamos assim. Não, para ela estava confortável, né? Confortável. Para ela estava confortável, para Herodes também estava confortável. Sim. Mas aí quando, né, João Batista, né, pregava, incomodava a todos, incomodou Herodíades, né? E aí, né, a gente vê que nós não podemos viver pelos prazeres da carne, precisamos viver pelo amor, né? Viver a fidelidade, viver, né, a cumplicidade do verdadeiro amor que nós assumimos. Isso. Né? E aí, para apagar toda essa história de João Batista, né? Acho que o povo ia pensar que acho que o povo ia esquecer, né? Se matasse João Batista, né? Que a palavra de Deus é até hoje, né? E aí, numa festa, né? O que aconteceu nessa festa, Eto? Foi justamente, né, que a sobrinha de Herodes, logicamente a filha de Herodíades, dançou magnificamente, diz a palavra de Deus. Ela dançou tão belo que todo mundo gostou. E o rei também se empolgou, e com essa empolgação que ele fez uma promessa extravagante, né? Coisa que não pode acontecer na vida do casal. Se empolgar diante de pessoas, colocando em risco a vida dos dois. Esse é o exemplo que hoje nós tiramos, é um dos exemplos que nós tiramos da vida do Evangelho de hoje para a vida de casais, para a vida a dois, para a conexão a dois. Então, o que acontece é que Herodes se empolgou. Se empolgou e fez aquela promessa extravagante que a moça não teve nem como reagir. Foi perguntar à mãe dela o que ela poderia pedir a Herodes, por Herodes ter gostado da dança dela. Então, a vida a dois, a empolgação também pode atrapalhar. Como você falou, Ginei, da verdade. A verdade tem que existir no meio dos dois. Na vida a dois. E assim também as influências externas. Como por exemplo, o casal tem um problema. Aí vai alguém de fora, externamente, mesmo sendo da família, não pode se envolver na vida dos dois. Os dois é quem deve resolver. Ora, eu já me envolvi certa vez em uma situação, há muitos anos atrás, de um casal que não era casado ainda os dois, e a menina chegou para mim relatando que iria deixar o noivo, não ia continuar, porque o noivo tinha um certo vício.
E eu apenas endossei a decisão dela. Né? A minha ideia é, não, você está certo, é muito difícil suportar uma pessoa com vício, né? Tal e tal. Apenas isso. Meses depois, acontece que os dois reataram. Daqui a pouco o cara me para no meio da rua para tomar as providências. E estava até fedendo a álcool. Tomar as providências comigo, porque não sei a maneira que ela passou para ele, que eu falei, e ele veio tomar as providências comigo de que eu teria me metido na vida dos dois. Ora, eu não me meti. Eu apenas endossei as palavras dela, que ela mesma disse que era difícil viver com uma pessoa com vício. Né? Que eu já nem sei como estão, está na mão de Deus. Mas é um exemplo que eu estou dando, que não podemos nos envolver na vida de casais. E os casais não podem permitir que ninguém se envolva, a não ser um profissional. De que, assim mesmo, tem profissionais que se arriscam demais e se envolvendo na vida a dois. Porque, às vezes, o cônjuge vai lá, conta para o profissional, seja um terapeuta sistêmico familiar, um psicanalista, um psicólogo, vai lá, se envolve, conta o caso, depois chega para o cônjuge e fala aquilo que o profissional disse. O cônjuge é errado, vai e quer tomar as providências com aquele profissional. Então, gente, foi isso que aconteceu com Herodes. Herodes se envolveu, pegou a opinião do que ele disse, porque disse diante das pessoas, e foi fazer um erro. Cometeu um erro, que foi tirar a vida de João Batista. A palavra de Deus diz que Herodes ficou triste, ficou profundamente triste depois da decisão do que ele lançou a proposta para a menina, e a mãe da menina quis a cabeça de João Batista. Ela não se interessou nem mesmo em querer riquezas, bens, que ela poderia pedir, já que Herodes abriu o leque para ela de dar qualquer coisa, mas ela pediu a cabeça de João Batista, influenciada pela mãe. Olha o exemplo. Vida a dois, gente. É só para viver os dois. Não adianta, em qualquer decisão, isso seja numa empresa, seja onde for, o problema para ser resolvido tem que ser os dois. Tem que ser somente os dois. Então, primeiro, precisamos ter coragem. O casal tem que ter coragem para se envolver, para resolver os problemas. Não vai buscar ajuda de pessoas que... Às vezes tem pessoas que buscam ajuda numa mesa de bar. Não é isso? Busca ajuda no grupinho de futebol. Busca ajuda no grupo de dança da academia. Vai partilhar com as amigas ali. Gente, problema no casamento é resolvido com marido e mulher. E Deus, né? É o casamento a três. Procura a igreja, procura alguém de oração, procura um profissional, mas nunca queira viver, queira resolver seus problemas diante de pessoas que às vezes têm menos sabedoria que você mesmo. Né? E diante disso também, nessa compreensão de Wellington, o casamento é a três. O casal e Deus. A terceira pessoa, ele é tudo. É o que ilumina, que é Jesus. É o que direciona, né? E precisamos ter sabedoria, né, para tomar as atitudes da nossa vida. A gente vê aqui que Herodíades, ela queria do jeito dela, né? Ela não quis escutar a verdade que vem do profeta, a verdade que vem do sacerdote, a verdade que vem, né, de um profissional que realmente entende o que está acontecendo com você, né? Por quê? Porque se essas pessoas que estão do seu lado não tiver sabedoria, porque às vezes acontece o seguinte, né? Você tem as amizades, conhece você,
gosta de você, mas tem inveja de você. Tem inveja do seu relacionamento, né? E aí pode te dar o direcionamento errado. E aí você tomar a atitude errada, não é? E aí é preciso entender isso. Herodes, né, ele tomou a atitude errada. Por quê? Porque escutou Herodíades. Se ele tivesse escutado o profeta João Batista, tinha tomado uma direção diferente. Sim, correto. Ele tinha dito para a filha de Herodíades, não, a cabeça de João Batista não. Mas por medo, ou seja, pelo título que ele tinha, né, que ele, por ser rei, não poderia voltar atrás com a decisão, né? Às vezes acontece que a gente diz para, né, nas amizades, né, a gente diz que vai fazer tal coisa e a gente termina fazendo tal coisa mesmo sabendo que está errada para não desagradar, Para não voltar a palavra. para não voltar a palavra. E aí falta o quê? Humildade. O que é de Deus é de Deus, o que não é de Deus não é de Deus. Né? Claro. Que seu sim seja sim. Que seu sim que seu sim seja sim, que seu não seja não. O que passa disso, feito maligno. Então, dentro de um relacionamento, nós precisamos ter essa sabedoria, esse discernimento. A quem nós estamos falando do nosso relacionamento? Para quem? Né? Porque se eu, dentro das minhas amizades, se eu falar de Wellington, por exemplo, claro, aí tem aquelas que vai, nossa, teu marido é muito bom, né? Meu marido. Aí começa a achar defeito no marido, né? Por exemplo, no ciclo de amizades, né? Aí um monte de mulheres, cada um falando do seu marido. Teu marido é assim, meu marido é assado, É bom. minha esposa é assim, minha esposa é assado. Aí é o que acontece? Poxa, o meu esposo não é assim, não. Aí começa a olhar os defeitos, né, do meu esposo. Aí começa a desandar as coisas, né? O que é do seu relacionamento fica no seu relacionamento, fica entre vocês, fica entre nós, né? Porque, que queira que não, a gente sabe que o mal existe e hoje é uma investida muito grande para acabar a família, para derrubar a família, para desestruturar a família. É o projeto maligno. É o projeto do maligno. Então precisamos estar atentos, não podemos nos empolgar como empolgou Herodes. Ah, a gente está numa festa, né? E ali está todo mundo falando, então eu vou falar também, né? Ou para ser a boazinha, ou para ter um relacionamento bom, ou senão para dizer assim, meu marido também não presta. Né? Não é só o seu não, o meu também não presta. E aí começa, né, a criar um ciclo, né, de destruição da família. Né? Então é preciso ter sabedoria perante isso, né? E não se empolgar em falar, né? E aí tomar decisões também precipitadas. Que gera consequências. Que gera consequências, né? Então precisamos ter, né, sabedoria para, não, vou parar. Tá, Herodes podia fazer assim. Foi bonito, muito obrigada. Depois, né, eu vou te dar um agrado por você ter, né, mas não eu dou o meu reino que você quiser. Então foi a chave para destruir ali João Batista, né? Então foi lá correndo a mãe. Muitas vezes a gente vai dizer ao fulano, não, meu casamento tá assim, assado. O que é que eu tenho que fazer? Ah, separa, mulher, e tu vai aguentar o teu marido desse jeito, é? Né? Então, ter sabedoria, procurar quem para nos ajudar se dentro do relacionamento está difícil. Como o Hélio disse anteriormente, profissionais capacitados. E se você é da igreja, procurar profissionais que sejam também da igreja, que vai entender o processo que você está passando. Né? Porque hoje, infelizmente, a gente vê, né? É uma realidade. Não dá, separa. Não dá, tá tudo bem, né? Então manda ele embora, você construa a sua vida. São muitas falas dessa forma, aonde prega a destruição da família para você viver bem,
né? E não um resgate. Vamos resgatar a família, vamos resgatar o seu casamento, é isso que você quer, Que é a né? célula máter da Que sociedade. é justamente como você falou anteriormente. Então precisamos ver isso, né? Porque nós temos, né, essa compreensão desse amor de Deus, dessa reconstrução, desse recomeçar, né? Desse saber, né? Direcionar o seu casamento, não para qualquer pessoa, mas, né, chegar para um sacerdote, né, padre, eu quero conversar com o Senhor, né, tem essa abertura, vai ter um direcionamento. Então, aonde nós estamos buscando direcionamento para o nosso casamento continuar dando certo, para que ele possa recomeçar, dependendo da situação. Então, precisamos olhar isso, né? E viver, né, nessa Coragem e lealdade. com coragem e lealdade, né? Porque precisamos ser fortes, né? Precisamos ser fortes diante da realidade que nós estamos vivendo aí do mundo. Exatamente. Ele trabalha, eu trabalho, são realidades diferentes, né? O que nós estamos conversando sobre o nosso relacionamento? Não, sobre o nosso relacionamento, como eu já disse, eu só reforçar, a gente conversa entre a gente, né? Positivo ou negativo? É manter entre você e sua esposa, você e seu esposo. Exatamente. É importante. Muito, muito importante. E nós temos 25 anos de casados, graças a Deus. E nós chegamos a uma conclusão. Isso aqui nós vamos falar durante todo o momento, aonde estivermos, aonde formos levar a palavra, aonde formos pregar para casais, nós vamos sempre dizer isso. Em qualquer situação, qualquer problema que surgir na vida do casal ou da família, quando a família ou o casal se unem em busca da solução, isso gera uma fortaleza muito grande na vida dos dois. O amor aumenta mais, a confiança aumenta mais, sabe? A afinidade aumenta mais. Por isso, gente, dentro disso que Geneide falou, é corretíssimo. A vida a dois, já está dizendo, vida a dois. Não é vida a dois mais os outros, não. Não é vida a dois mais os amigos, não. Não é vida a dois mais as amigas, não. Não, é vida a dois. Ou, no máximo, vida a dois em Cristo. O máximo não, o essencial, né? O essencial, vida a dois em Cristo. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos vê o tempo inteiro. Eu não me canso de falar isso. Deus nos vê o tempo inteiro, mas não é como cobrança, como exigindo, olhando os erros. Não, Deus nos vê o tempo inteiro com amor, com misericórdia, com a esperança de uma melhora minha, sua, nossa, a cada dia. Né? É obrigação minha ser melhor a cada dia, diante da minha esposa, diante do meu filho, diante da minha filha, diante de todos, do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos. Cada dia eu devo ser melhor. Cada dia é obrigação minha, cada dia eu devo ser melhor, procurar ser melhor diante de Deus. E essa melhora diante de Deus é nada mais do que estar na palavra. Nós somos chamados a isso. Não é eu ser melhor para as coisas do mundo e esquecer a igreja. Não, está errado. E o casal é isso. O casal é essa a essência. Viver sem problemas é impossível. Porque é palavra de Deus. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ter bom ânimo é ter coragem. É ser alegre. Né? Mas uma alegria santa. Uma alegria em Cristo. Uma alegria onde propaga o nome do Senhor. E a confiança em Deus. Então, tenha essa unidade. Se você vê que essa unidade está acabando, está por um fio, tá? Restaura ela. Há tempo de restaurar. Neste caminho que a gente disse, nos profissionais, na igreja, na oração em casa.
né, na conversa. Siga-nos nas nossas redes sociais e tudo mais. E tudo isso vai buscando. Estamos aqui para isso. Com certeza. E só uma falinha aqui, porque o tempo, né? Onde você está buscando a solução para o seu problema, né? Aonde? Você falou um ponto-chave aí, que é a oração. Herodes, né? Diante da festa toda, ele falou para a moça, né? Pede-me o que quiseres, que te darei. Depois, né, jurou, tudo que pedirdes eu te darei, até mesmo a metade do meu reino. Herodes falou isso para a moça. Mas essa frase também Jesus falou para nós. Pede e recebereis. Então, precisamos pedir a Deus. Precisamos colocar o nosso joelho no chão. Pedir para a reconstrução da sua família e não para acabar, né? Claro que a gente sabe que existem alguns casamentos que são nulos, né? Tem N fatores, mas resgata há quanto tempo, né? O teu casamento é abençoado por Deus. É o único sacramento, né, que quem é responsável, quem assume esse sacramento somos nós. O padre ali está para dar a bênção, né? O padre é uma testemunha. E ainda as outras testemunhas. E ainda outras testemunhas. As pessoas que nós escolhemos para ser nossos testemunhas de casamento, do nosso sim. Aí eu me lembro de Luiz Gonzaga, né? Sim. Se casamento fosse bom, não precisava testemunho. Para que padre, para que juiz, né? Mas o casamento é uma bênção, né? O casamento é uma bênção, né? E foi você que se colocou, né, para viver. Então, vamos viver. Vamos buscar, né, essa intimidade com o Senhor, que Ele vai dar o direcionamento certo para você, né, para você restaurar o seu casamento. E você sabe aquilo que precisa ser restaurado, que não está nele, está em você, que não está nela, que está em você. Né? Que o casamento ele se restaura a partir de uma pessoa só mudando. Então, tá aí, a família se restaura a partir de uma pessoa mudando. Aí começa a mudança inteira, tá? Então, busca Jesus Cristo, porque Ele quer te dar hoje a graça da reconstrução da sua família, a reconstrução da sua casa, a reconstrução da sua vida. Mas precisa o quê? Precisa que você se abra. Precisa que você reconheça a necessidade de Deus na sua família, a necessidade de Deus na sua casa. Reconheça isso, porque você não está sozinha. Você não está sozinho. Você tem um Deus que promete e cumpre aquilo que Ele faz. Ele prometeu a graça na sua casa e Ele vai conceder a graça. Então, pare, reflita, ore e busque a verdade. Então, saia do pecado. Saia da empolgação. E venha viver a vida em Cristo. Seja lá qual for a tua miséria, seja o que for que você está passando, deixa agora o Espírito Santo entrar em você. Deixa Ele renovar todo o seu interior. Deixa Ele renovar toda a sua vida. Deixa o Espírito Santo queimar o fogo do pecado que existe em você. A prostituição, a vaidade, a prepotência, que isso impede de que tua família cresça, que tua família esteja mais em paz. Deixa isso agora ser queimado pelo Espírito Santo. E vai permitindo a graça do fogo do Espírito Santo agora alcançar todo o seu ser, te dando uma nova perspectiva, te dando uma nova vida. O Espírito Santo habita em você. Você não está sozinho. Amém? Amém. É isso hoje, o que nós temos para você, né? O que Deus inspira no nosso coração. Agradecemos cada like que você dá, né, para nos ajudar a divulgar
né, para outras pessoas que também precisam ouvir, né, e assim evangelizar. É uma maneira de você também evangelizar, né, você compartilhando esse vídeo para outras pessoas que você acha que precisa ouvir, né, e que a palavra de Deus chegue aonde ela precisa chegar, aos corações. E no YouTube, né, você entra lá no YouTube e para ver nossos vídeos, você digita naquela lupa, você digita o seguinte endereço, Conexão a dois, conexão A2 73. 73. Você vai ver todos os nossos vídeos, né? E no Facebook, o meu Face é o Wellington Maciel, o seu é Geneide Maciel. Maciel. E no Instagram, o meu também é o Wellington Maciel 911. E o Conexão A2. E o dela é Conexão A2, né? Para ver e siga-nos, divulgue, porque aquilo que é bom precisa ser mostrado, precisa ser divulgado, a palavra de Deus, para ser exaltado o nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Fica na paz.